Cidadela, Lira Ribeiro. Um som tocava estridente e ininterrupto vindo da rua. Acorda, Irina. O inconsciente da moça frágil, deitada sobre o leito, soava. Os toques soavam. Ela deixou a sombra de sua cama de colchão fino e velho, já maltratado. Levantou-se e sentou-se na beira da cama, ainda tonta de sono. Viu sua mãe, deitada na cama ao lado, em seu sono sempre mais tranquilo. O pequeno cômodo estava escuro e um cheiro ruim se entranhava da rua para o ambiente, vindo das frestas da janela. Devem ter despejado o lixo no lixão de novo, ela pensa, com seus botões. Cheiro de churume, de lixo velho, de comida estragada e despojos humanos. Há muitos anos atrás, as pessoas haviam de falar do tempo em que as coisas eram boas, e dessa era só restava o asfalto, que insistia em durar. Em uma cidade que um dia havia sido chamada de Cidade Morena, Campo Grande. Ali não era mais uma cidade, tornou-se um bolsão de miséria. Acorda, mãe, ela fala no escuro. A carona já vai passar. Sua mãe não se mexeu. Ela se levantou e caminhou até a cama e colocou as mãos nas costas da senhora. Acorda, a gente vai se atrasar. Nenhuma resposta, nenhum ressonar. Ela virou a mãe de Borco e a percebeu de olhos ainda fechados, serenos. A pele gelada, o corpo enrijecido por horas. Finalmente Irina entendeu de uma vez por todas. Estava sozinha no mundo para sempre. Mais uma morte nos satélites. E foi assim que aquele dia começou para ela. Quando alguém morria nos satélites, o que eram os bolsões de misérias que se arrastavam nos entornos da cidadela, o procedimento padrão era remover o corpo da casa do cidadão e o enterrar na vala comum de todos, porque havia o distrito das valas, a cidadela e os 5 satélites ao redor da cidadela. Nas valas, os túmulos eram dispostos igualmente em vários terrenos chamados de valeiras. Só eram enterrados em cemitérios com identificações e túmulos normais quem fazia parte de algum cargo importante no governo ou tinha mais dinheiro que o restante, embora ter mais dinheiro, em tese, fosse proibido por lei. Nenhum cidadão comum podia ir até o local por causa do perigo da contaminação. O que queria dizer que o corpo de sua mãe seria perdido para sempre. Irina não tinha dinheiro para levar sua mãe para um cemitério decente, mas tinha uma alternativa. Elas sempre souberam que isso iria acontecer, porque aconteceu com seu pai. Ele foi enterrado na valeira e nunca mais elas puderam visitá-lo. Por isso, desde sua morte, ela e a mãe haviam poupado cada centavo possível para poderem ser cremadas. Isso era importante para sua mãe. Na concepção delas, era melhor espalhar as cinzas da pessoa em algum lugar bonito do que enterrá-la sem identidade. E elas ganhariam uma placa com o nome da pessoa. Mas isso não era barato. O dinheiro havia sido guardado debaixo de uma cavidade oca em um azulejo no chão do quarto, coberto com um tapete e um móvel que podia ser deslocado. Esse dinheiro sobrevivera à inspeção da coletividade de cada ano desde então. Irina lembrava que toda vez que alguém do governo entrava em sua casa para inspecionar a situação e levar os excessos de comida, dinheiro e roupas, já que ninguém poderia ter mais do que tinha dinheiro de bens ou sem nenhuma autorização. Rezava para que não encontrasse nenhum dinheiro da cremação. Elas poderiam morrer de fome, mas alguém teria algo para se lembrar no mundo dos vivos, preservação de memória. Assim, ela tirou a primeira metade do dinheiro do azulejo e guardou dentro do sutiã. Não sei onde descobriu o corpo de sua mãe com um lençol muito velho. Vestiu seu uniforme de trabalho, uma camisa cinza já muito gasta, colocada por dentro de uma calça velha de mesmo tom.
No peito, uma etiqueta informava seu nome e seu número de registro. Irina Pereira, 00154733, dígito 5. O 5 significava o satélite onde vivia. Colocou essa roupa porque, tirando a roupa do culto de domingo, era a única que tinha. Quando os agentes de saúde vieram buscar o corpo, ela não tinha mais lágrimas para chorar. Foi com eles até o posto do governo mais próximo de sua casa e aguardou sentada em um banco duro, na sala de espera amarelada, cabeça baixa e concentrada em pensamentos. Você deveria estar na fábrica, Irina ouviu uma voz serena lhe dizer, levantou a cabeça, ainda perdida em pensamentos. Eu não sou operária, senhor, ela respondeu, erguendo a cabeça. Quem lhe dirigia a palavra era um homem de cerca de 30 anos, em uniforme azul marinho, com dois sinais dourados do governo no peito. Onde é a sua colocação? Perguntou-lhe, olhando-os nos olhos. Era um tanto mais alto, cabelos pretos elegantes e olhos da mesma cor, pele branca e bem cuidada, um rosto imberbe e de traços suaves, e um uniforme azul que dava calafrios em Irina. Trabalho na cozinha do Paço. Então você deveria estar lá, ele continua. Minha mãe morreu, senhor, explica ela com brandura. Estou aqui aguardando a liberação do corpo para poder dar prosseguimento. Pedi ao agente do meu trabalho que avisasse do meu atraso. Mortes não justificam a ausência no trabalho. Se você não tiver sido substituída hoje, deverá receber uma punição por faltar. Deveria ter ido e deixado sua mãe por conta da secretaria. Ela não podia. Se não ficasse ali esperando, perguntando, eles encaminhariam o corpo para as valeiras e ela nunca mais veria sua mãe. Precisava esperar ali, precisava que eles lhe devolvessem o corpo e que o agente de cremação chegasse com o documento de liberação final. Portanto, ela permaneceu em silêncio. O homem do governo deu meia volta e caminhou em direção ao guarda que estava próximo da porta, e ela notou o que ia acontecer. Mandaria expulsá-la. Em um impulso inédito, uma coisa que nunca havia feito na vida, Irina se atirou no oficial e agarrou seu braço, apertando com força sua mão espalmada. Por favor, não, senhor. Eu não posso deixar que a enterrem nas valeiras. Eu preciso levá-la daqui. O homem virou-se novamente e olhou fundo em seu rosto, e seu olhar continua nada mais que ódio e asco. Irina se deu conta então de seu ato impensado, sua súplica enfadonha, que poderia lhe causar caro. O oficial a olhou uma vez e puxou o braço de suas mãos, como se ela fosse uma coisa nojenta e contagiosa. Olhou mais uma vez para a jovem mulher e se retirou do recinto a passos largos. Consternada, Irina sentou-se novamente no banco e começou a soluçar todas as lágrimas que não havia chorado ainda pela mãe recém-morta. Os guardas não olharam duas vezes para ela, enquanto finalmente se debulhava em lágrimas e deixava o pavor tomar conta de sua expressão. Então, aos poucos, foi silenciando, aceitando resignada seu destino. Era possível ver mais sofrimento? As mulheres precisavam mesmo sofrer tanto? Demorou cerca de 4 horas para a autorização e a liberação do corpo sair. Alguns minutos depois, o agente de cremação chegou e ela o pagou, entregou os documentos e deixou o posto. Quando mostrou as notas de R$ 100, foi relativamente rápido e fácil. Bastou o agente chegar. Sua mãe seria cremada em 2 dias e ela teria de ir até a cidadela buscar a urna com as cinzas no posto principal. O documento garantiria a liberação para a finalidade. Saiu do lugar e seguiu até uma parte da quadra que sabia existir um ponto de ônibus. Aguardou um pouco e, depois de um bom tempo, o veículo chegou. Percebeu que havia perdido o almoço e seu estômago roncava. Entrou pela porta da frente e sentou-se no fundo, ao lado de uma senhora que usava uma roupa idêntica à sua. Era muito envelhecida e enrugada, e parecia alheia ao que havia ao seu redor. Irene imaginou se o seu rosto estaria manchado de lágrimas, mas decidiu que não se importava. Estou sozinha, repetiu para si mesma. Vida injusto, vida inútil.
A televisão dentro do ônibus estava ligada em um volume muito alto. Durante o dia, eles teriam acesso à programação da Evangélica Congregação de Deus, porque era terça-feira. Às segundas e quartas era a vez do programa do governo, assim como nazistas. Aos domingos e terças era o dia da igreja. Sábado era o dia voltado para o entretenimento, o que significava programas de auditório e música. O bispo rezava um culto animado na televisão. Fiéis cantavam músicas e foi assim durante 10 minutos. Quando Irina se preparava para descer no paço, começava a programação de exorcismos, que ela não pôde assistir. Uma última olhada na televisão e um padre enfiava a cabeça de uma mulher em uma tina cheia de água enquanto ela era purificada. Andou até as alas das cozinhas a passos ligeiros. Em alguns minutos, dava início ao trabalho de sempre, que só terminaria às 2 da manhã. Naquele dia, Irina lavou milhares de pratos, copos, panelas e tachos da cozinha industrial do Paço, e suas mãos estavam em carne viva ao final da jornada. Dedos quebradiços e amolecidos pelo reaproveitamento da água e pelos produtos químicos que usava. Ela organizava a cozinha do Paço, a sede do governo em seu satélite. Produziam refeições de soldados, militares, padres, igrejas, escolas e da própria cúpula do Estado. Suas companheiras faziam de tudo para continuar, a despeito das mãos sangrando. O salário era pequeno, mas era garantido. Irina terminou sua jornada no final do apito, pegou o segundo kit de alimentação do dia, que tinha direito, perdera o primeiro porque estava resolvendo a morte da sua mãe, e começou a voltar para casa. O relógio batia às 2h16 da manhã. Trabalharia algumas horas a mais para compensar seu atraso. Vinha pela rua tão perdida em pensamentos, pensando em como seria dali para frente sem a sua mãe, a única pessoa que confiava e que dela gostava, com quem conversava com frequência, que a amava, que não notou um homem se aproximando por uma viela. Irina apenas viu uma insígnia dourada brilhante, antes de lhe enfiarem um capuz pela cabeça. Irina não soube que naquela noite o satélite 5 foi bombardeado porque um grupo de guerrilha tentava, finalmente, executar um plano de liberação da cidadela e de todos os satélites. E falhava. No início de tudo, aquela cidadela era apenas um espaço gigantesco, um residencial de luxo, onde os ricos moravam, que ficava afastado da cidade e da capital. Não havia obrigação de frequentar a igreja evangélica e existiam outras religiões e crenças permitidas ao redor dos estados e cidades. Não havia inspeção de coletividade, nem satélites, nem nada. Então veio a praga. As pessoas começavam a morrer. Diziam que era uma forma superdesenvolvida da AIDS, que ao invés de matar em 15 anos, matava em 15 horas. Depois disseram ser um tipo raro de sarampo, e depois uma mutação desconhecida, e depois uma bactéria. Mas a praga era tão esmagadora que em poucas horas depois de infectada, a pessoa estava morta. A febre, o vômito e o cheiro de podridão. Ninguém morria em paz. Eram corpos demais apodrecendo nas ruas, e quem não adoecia e morria ficava estéril. E esse número é pequeno. Somente 2 sobreviventes durante os primeiros anos. 2. O mundo entrou em colapso. As leis de imigração e imigração ficaram tão rígidas para evitar a disseminação da praga que as cidades viraram ilhas, que aos poucos morriam de fome e falta de recursos. Ter uma cidade com 75% de pessoas infectadas já era suficiente para considerar aquele local zona fantasma, isolá-lo do resto do mundo e, no mínimo, jogar uma bomba de napalm para terminar de evitar a contaminação, mesmo que ainda existissem pessoas vivas e saudáveis ali. Mas isso fora uma centena de anos. No meio do caos criado pela praga, vieram 3 longas guerras. As 3 guerras pré-reconstrução que acabaram com as cidades e com as vilas e com os estados. De repente, não existiam mais fronteiras. As comunicações falharam e as pessoas ficaram ilhadas, sozinhas,
para reerguerem suas vidas, mas não a cidadela. Aquela pequena cidade luxuosa, tecnológica, por quem ali morava dispunha de recursos ilimitados, continuou em pé, porque ali havia energia solar e eólica à vontade, geradores tecnológicos com 300 anos de vida útil. Havia um centro médico preparado, bancas de sobrevivência e campos para plantar, colher, armazenar. E ali moravam duas das maiores autoridades naquele tempo, que logo assumiram as rédeas, um político e um pastor evangélico. Enquanto tudo era bombardeado, destruído e isolado, a cidadela permanecia ilesa. As mortes pela praga ali eram mínimas e foram diminuindo aos poucos, a ponto de a cidadela ser considerada uma área de código verde, a melhor que existe. Eles diziam que eram os escolhidos para salvar a humanidade, que a salvação viria da cidadela. As pessoas então acreditaram e construíram suas moradas ao redor da bela e magnífica cidadela.